Fala também do São Paulo. O tricolor corre o risco de uma eventual semifinal ter de jogar fora do Morumbi para completar a Globo escolhendo o Palmeiras em detrimento do São Paulo e do Flamengo. Já o presidente do São Paulo respondeu se o tricolor ainda pensa em reforços nessa janela. Para completar, Luizão, ex-zagueiro do São Paulo, negocia com 2 clubes brasileiros. Guilherme cogitando deixar o Santos, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te explicar agora sobre a situação de Guilherme. O atacante do Santos cogita nem enfrentar o Bahia nesse domingo, em jogo do Campeonato Brasileiro, e pensa seriamente em deixar o Santos. O Guilherme está muito abalado por conta de tudo que aconteceu durante a invasão, durante a semana, de torcedores organizados do Santos. Você vai lembrar das imagens, vários torcedores santistas ameaçando jogadores. O principal alvo foi justamente o Guilherme. Um dos torcedores chegou a dizer que se estivesse armado, daria um tiro no Guilherme. Foi suficiente para que o atacante procurasse os dirigentes do clube para demonstrar a intenção de não jogar contra o Bahia nesse domingo em Salvador e de ser negociado. Guilherme, que é um velho alvo do torcedor comum, agora também do torcedor organizado, apesar dos 30 jogos com 13 gols e 4 assistências, contrato até dezembro do ano que vem. A comissão técnica do Santos tenta convencer o Guilherme a embarcar com o time nesse sábado para o confronto contra o Bahia. A gente deve, no decorrer do sábado, entender os próximos passos em relação ao jogador. Santos que está em busca de reforços, mas gostaria de manter o Guilherme. E você, torcedor do Santos, acha que se o Guilherme for embora, fará falta ou não? Se manifeste através dos comentários, beleza? Quero falar agora sobre a Globo, que preferiu o Palmeiras ao Flamengo e ao São Paulo na transmissão das partidas de quartas de final da Libertadores da América. Só para vocês entenderem, os confrontos das quartas de final já estão definidos, com datas, horários e locais. E a Globo, por ter investido mais nos direitos de transmissão da Libertadores da América, tinha o direito à primeira escolha, ou seja, a Globo decidiria que jogo transmitir das quartas de final. E a opção da emissora foi de passar tanto o jogo da ida quanto da volta de Palmeiras e River Plate. Dessa maneira, a partida do Flamengo com o Estudiantes vai ficar para a ESPN. A ESPN foi responsável pela segunda escolha e São Paulo versus LDU, a terceira escolha, ficou com Paramount Plus. Para você entender direitinho datas, horários e emissoras. Bora para o serviço. River Plate e Palmeiras vão se enfrentar nas quartas-feiras de 17 e 24 de setembro, 21h30, jogos transmitidos pela Globo e também pela ESPN, embora com exclusividade em TV aberta na TV Globo. LDU e São Paulo vão se enfrentar nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro, jogos marcados para as 19 horas e com exclusividade do Paramount Plus. São Paulo que também já havia tido seus jogos contra o Atlético Nacional exibidos pela Paramount Plus. Flamengo e Estudiantes ficam restritos à ESPN e à Disney Plus, que é o serviço de streaming da ESPN, jogos nas quintas-feiras de 18 e 25 de setembro às 21h30. Se você fosse o executivo da Globo e pudesse escolher um jogo para transmitir, qual das opções você teria? River Plate Palmeiras, São Paulo e LDU ou o Flamengo e Estudiantes? Use o espaço para comentário e explique porquê da sua escolha. Combinado? Hora de falar sobre o São Paulo para acabar com uma nova polêmica. Muito torcedor tricolor se perguntando se é real a possibilidade de o São Paulo não ter o Morumbi para jogar uma eventual partida de semifinal de Libertadores da América. Antes de pensar na semifinal, o São Paulo precisa eliminar a LDU, mas criou-se uma baita preocupação com a possibilidade de o tricolor, numa semifinal, não poder fazer seu jogo em casa de volta por conta de um show do Imagine Dragons. Essa banda vai se apresentar por 2 dias no Morumbi, nos dias 31 de outubro, uma sexta-feira, e no dia 1º de novembro, um sábado. Acontece que se o São Paulo eliminar a LDU e tiver como adversário nas semifinais o River Plate, o São Paulo faz o jogo da volta em casa. E essa partida poderia acontecer no dia 28, terça-feira, no dia 29, quarta-feira, ou no dia 30, quinta-feira, um dia antes do primeiro show do Imagine Dragons. Se eventualmente o São Paulo passa pela LDU e enfrenta o Palmeiras, não haveria problema, porque o São Paulo faria o primeiro jogo em casa contra o Palmeiras e decidiria no Allianz Parque. No caso do River Plate, o São Paulo abre a disputa contra o River Plate na Argentina e manda a partida de volta em casa.
Antes de gravar o vídeo, conversei com o Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo e o cara que cuida de toda a agenda de shows do estádio. Ele me disse o seguinte, abre aspas, o jogo será no Morumbi, independentemente do adversário, a não ser que a Conmebol troque as datas já planejadas, fecha aspas, essa possibilidade de troca de datas está completamente descartada, então o São Paulo está assegurando que vai mandar seu jogo, independentemente do confronto contra o River ou contra o Palmeiras, numa eventual semifinal em seu estádio. São Paulo que, antes de fazer essa garantia pública, conversou com a Live Nation, que é a organizadora dos shows no estádio. A Live Nation se comprometeu a combinar com o pessoal do Imagine Dragons, em caso de jogo do São Paulo contra o River Plate na quinta-feira, que o palco seria montado de forma mais acelerada e haveria a possibilidade de inutilização de uma parte de trás dos gols do Morumbi, para a torcida, mas ainda assim o São Paulo poderia jogar em casa com uma capacidade para mais ou menos 45 mil torcedores. Só para completar sobre o tricolor, contar que Gonzalo Tapia foi convocado para a seleção chilena, que enfrenta Brasil e Uruguai nas duas próximas datas FIFA, nas duas próximas rodadas das eliminatórias na data FIFA, enquanto o Mailton teve seu nome registrado no BID, o Boletim Informativo Diário. O lateral direito está à disposição do técnico Hernan Crespo para fazer sua estreia. Foi muito bem nos testes físicos, elogiado pelo pessoal de São Paulo, contrato de 2 temporadas, o tricolor o contratou do Metalist em troca de um perdão de uma dívida que o clube ucraniano tinha com o São Paulo por conta da compra de Paulinho Boia, 800 mil euros era o valor da dívida. Hora de falar sobre o São Paulo, conversei com o presidente Júlio Casares para perguntar se o tricolor ainda busca contratações até o dia 2 de setembro. Vale a lembrança de que nessa janela de transferências, mesmo sem dinheiro, São Paulo conseguiu a chegada de Gonzalo Tapia, atacante chileno que pertence ao River Plate, do zagueiro Rafael Tolói e do lateral direito Mailton. Na teoria, São Paulo inicia a janela buscando 4 jogadores. Restaria um meio atacante ou então mais um ponta. Perguntei aí, Júlio, dá para imaginar que o São Paulo ainda possa trazer alguém? A resposta do presidente, abre aspas, o São Paulo nunca está com um elenco fechado. Eventualmente pode surgir uma boa oportunidade de mercado, como foi quando aconteceu de a gente trazer Marcos Antônio e Juan Tressoldi. Mas a gente age em sintonia com as condições financeiras do clube. Precisamos conter os gastos e o Crespo tem olhado com atenção para as categorias de base. Qual o meu sentimento a partir dessa declaração do Júlio Casares? Só vai chegar um jogador se for algo muito especial e extremamente barato. São Paulo passa por uma enorme dificuldade financeira, o departamento de futebol registrou um gasto de 43 milhões de reais a mais no primeiro semestre em relação ao que estava orçado, até por isso contratações só extremamente baratas e de jogadores que pudessem chegar para fazer a diferença, e aí fica difícil você achar um jogador barato e que chegue para fazer a diferença. Só para lembrar que apesar de algumas baixas importantes, o São Paulo entende que já há reposições. O Lucas Ferreira foi vendido para o Shakhtar Donetsk e seu lugar tem sido ocupado pelo Henrique Carmo, bom jogador. Já o Matheus Alves, negociado com o CSKA, tem sido substituído pelo Rodriguinho, que cresceu bastante de produção com a chegada de Hernan Crespo. Hora de falar sobre o zagueiro Luizão, 23 anos de idade, revelado no São Paulo e que se mandou para o West Ham da Inglaterra. Ele acabou não renovando o contrato com o tricolor e se acertou com o clube inglês. Na oportunidade, o São Paulo ficou com 15% do valor de uma venda futura, mas o São Paulo deixou de ter qualquer percentual, porque ao longo dessa semana o Luizão e o West Ham assinaram de maneira amigável a rescisão do contrato. E é isso que faz o Luizão estar na mira de vários clubes brasileiros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário dele, que me contou que todas as ligações que ele não recebeu durante os últimos 2 anos se transformaram numa enxurrada de telefonemas em 2 dias. Desde que ele rescindiu o contrato, vários clubes do Brasil e do exterior o procuraram. São 2 ofertas oficiais do Brasil e uma oferta oficial de Portugal. Nenhuma das 2 propostas brasileiras causou empolgação. A ideia do Luizão é fechar com um clube grande e que ele tenha protagonismo, que ele tenha oportunidade de jogar. Vale a lembrança de que durante esse período de empréstimo, ou melhor, durante esse período em que ele esteve no West Ham, ele foi procurado para empréstimos do Palmeiras, do Corinthians e do Vitória. O West Ham se recusou a emprestá-lo porque entendia que só valeria a pena negociar o Luizão se fosse em definitivo. Atleta que hoje tem 23 anos de idade e evoluiu bastante do ponto de vista físico e também tático atuando no futebol inglês. Acho que pode ser
uma bela alternativa de mercado, especialmente por não ter custo para aquisição dos direitos econômicos. Nicola, o Tomás Silva quer saber se o São Paulo ainda procura mais um atacante mesmo, mesmo com o fico do Henrique Carmo. O Júlio Casares respondeu essa pergunta dizendo que não fecha portas para o mercado do São Paulo, mas que a tendência é que só apareça alguém se pintar uma baita oportunidade, tá? Qual será o salário do Mailton? Vou descobrir para você, Túlio. O que eu posso contar é que é bem superior ao que ele tinha na Chapecoense. Vou descobrir. Vou perguntar aqui para ver se eu consigo trazer alguma atualização. Vou mandar aqui para essa pessoa aqui. Boa. Que mais? Muita gente perguntando sobre o Mailton. O Mailton não bidou na CBF hoje. Eu mandei mensagem para o empresário dele, o Márcio. O Márcio mandou um áudio. Deixa eu ver o que o Márcio fala nesse áudio. Márcio Bittencourt. Olá, tudo bem? Confio hoje para São Paulo, cara. Eu já tô no Rio. Fiz um time até meia-noite. E aí já botei rapidinho só para assinar tudo, deixar tudo organizado. Deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo, graças a Deus, tá? Deixa eu ver se ele consegue me atender. Numa dessa ele me atende e a gente já fala. Tem gol da Chape, tá? Chapecoense e Atlético. Chapecoense abre o placar 1-0, lá em Chapecó. Marcião, o senhor vai bem? Marcião, o senhor vai bem? Já tá no Rio? Boa. Rapidinho para não tomar seu tempo. Fechou, então, o negócio deu tudo certo lá com o Mailton? Tá. Ele já tá no bid ou ainda não? Já tá no bid, tá. Então ele ficaria à disposição até pro final de semana. Treinou hoje já, tá. Que legal, já estreia no final de semana então, né? Amanhã é o jogo, né? É domingo, tá, contra o Atlético. Tá, banco de reservas, tá, entendi. Porque fisicamente o cara tá voando, né? Melhor temporada dele, números espetaculares, né? Tá. E o acordo lá com o Metalist, fechou naquilo lá mesmo de abrir mão da dívida dos 800? Tá. E aí o jogador passa a ser em definitivo do São Paulo, é isso, né? 2 anos de contrato, tá, boa. E ficou bom para ele em termos salariais? Ficou legal? Tá. Boa. Tá, show. Só para fechar, Juninho, tem alguma coisa de fora? Você acha que é possível sair ou deve ficar no Flamengo? Não libera, tá. Então hoje, porque tem muita gente falando que o Flamengo quer negociar, não é isso o caso, então. Tá. Vocês já tiveram proposta nessa janela? 3 da Arábia Saudita? Tá. Caraca, é decisão do Flamengo de não liberar. Tá. E definitivo ou empréstimo? Tá. E o Flamengo só aceita vender ou nem isso ele respondeu? Tá. E você acha que você consegue trazer de venda? Tá, boa. Tá. 5 de euros, tá. Entendi. Perfeito. Tá. Boa. E você tá tocando mais algum negócio nessa janela? Tá. Fechou com quantos negócios nessa janela? 18, bom negócio, boa. Caramba, 33? Que legal, muito bom. Parabéns, meu. Me avisa. Abração. Valeu. Márcio Bittencourt, o empresário do Mailton, tá? O Mailton está no bid, teve seu nome registrado no boletim informativo diário, informação que a gente traz com exclusividade para vocês. Ele assinou contrato de 2 anos com o Tricolor, tá? Treinou hoje e deve ficar à disposição do Crespo para a partida de domingo contra o Atlético. Não se imagina que seja titular, mas indo para o banco de reservas também, de acordo com o Márcio, os exames clínicos foram muito bem avaliados pelo pessoal do São Paulo, que se impressionou positivamente. O acordo com o Metalist é exatamente aquele que a gente tinha contado. O São Paulo abre mão dos 800 mil euros que tinha a receber do Metalist, por conta de uma dívida com o Paulinho Boia, retira também o protesto de transfer ban e o jogador aceita e assina em definitivo com o São Paulo.
Ainda perguntei sobre o Juninho, centroavante do Flamengo, foi contratado no início da temporada junto a um time do Azerbaijão, operação de 5 milhões de euros. Perguntei se o Flamengo topa negociar e tal, e o Márcio revelou que 3 clubes da Arábia fizeram propostas recentemente, nos últimos dias, de empréstimo. E o Flamengo, por empréstimo, não sai negócio. A ideia do Flamengo é só negociar o Juninho em definitivo pelas cifras que haviam sido investidas, tá? Então, mais 2 informações que a gente traz para vocês, ó. O Josué da Silva perguntando se o Mailton não bidou hoje, bidou sim. Teve seu nome registrado no bid da CBF e está à disposição, tá? Nicola, o Cédric Soares é uma grande surpresa, certo? Não, só se for uma surpresa negativa, eu esperava mais do Cédric, sendo bem sincero. O cara que já jogou no Arsenal, o cara que tem um currículo relativamente bom no São Paulo, tem me decepcionado. Eu acho que o nível de entrega dele tá baixo, não sei se vocês pensam parecido, tá? Você sabe se esse show do Morumbi consegue render mais dinheiro que uma semifinal de Libertadores? A gente estava fazendo as contas outro dia de quanto um show no Morumbi garante. Quer ver, ó, rapidinho aqui, deixa eu estar procurando as minhas anotações. Em dia de shows e eventos, a capacidade 84 mil é o Jogo da Luz. Palmeiras vai jogar fora do Allianz, também não é isso. Shakira no Morumbi, aqui vai ter essa informação, quer ver? Um show com 80 mil pessoas garante ao São Paulo perto de 4 milhões e meio de reais. Esse valor é livre de impostos, tá? O jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia teve uma renda bruta de 3.800. Então, vão sobrar para o São Paulo, uns 2.800. Então, o show garante mais dinheiro. Mas como o São Paulo é um time de futebol, em partidas como essa de uma eventual semifinal de Libertadores, eu acho que o jogo deve se sobrepor. Eu até cheguei a ler, porque assim, só para vocês entenderem, né? A nova especulação, uma nova discussão é sobre a possibilidade de o São Paulo não ter o Morumbi para jogar uma semifinal de Libertadores, por conta da realização de um show. Mas aqui tá, polêmica encerrada, Live Nation conseguirá montar show sem semifinal sair do Morumbi. Então, se o São Paulo passar pela LDU e for para a semifinal, independentemente do adversário, o São Paulo vai ter seu estádio para receber o confronto, tá? A Live Nation promete montagem e desmontagem do palco sem que atrapalhe a realização do jogo. Após a reunião hoje, o São Paulo e a Live Nation acertaram que o jogo da semifinal será no Morumbi de qualquer jeito, mesmo que perca parcialmente o público, o jogo ocorrerá caso seja contra o River Plate no estádio. Deixa eu ver se haveria problema se fosse contra o Palmeiras. Quer ver? Boa noite. O senhor vai bem? Passando para perguntar se a semifinal da Liberta não corre risco contra o River e corre riscos contra o Palmeiras. Mandei aqui, tá? Só para entender direitinho essa história para vocês. O Ícaro Matos, Nicola, boa noite. Fala sobre a falta de força do São Paulo nos bastidores. Mais uma vez, jogo no Paramount. Ícaro, eu acho que o São Paulo de hoje tem muito menos força do que em outros momentos. Mas não por conta disso, tá? Como é que funciona a escolha da TVs, tá? Como é que funciona a escolha da TVs? Quem paga mais tem a primeira escolha. E a Globo é sempre quem tem a escolha. E a Globo optou por transmitir um outro jogo que não é do São Paulo. Então, esse não é um ponto do São Paulo. Eu acho que a fragilidade do São Paulo nos bastidores, ela se observa, por exemplo, quando contra o Atlético Nacional da Colômbia, o São Paulo tem 3 pênaltis marcados contra si. Eu acho que essa é a questão, tá? Informação importante sobre São Paulo. O jogo, perguntei para Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do São Paulo, se o show que está previsto para o mês de setembro pode atrapalhar o São Paulo em relação a uma eventual, não é setembro, em outubro, em uma eventual semifinal. O São Paulo ainda disputa antes umas quartas de final contra a LDU, se passar, tem Palmeiras ou River Plate. E eu perguntei para o Toni se existiria algum impeditivo para jogo contra o Palmeiras, porque assim, se você pega o Palmeiras, você faz o primeiro jogo em casa. Se você pega o River, você faz o segundo jogo em casa. O Toni escreveu, o jogo será no Morumbi, independentemente do adversário, a não ser que a Conmebol troque datas. Acho que a chance de troca de datas é muito pequena, para não dizer mínima, tá? Então,
acho que o torcedor do São Paulo pode respirar aliviado, embora precise primeiro passar pela LDU, o jogo de ida no Equador, na altitude de Quito, o jogo da volta em casa. Deu ruim pro Atlético, tá? Jogo na casa do Atlético, 23 minutos do segundo tempo, e Chapecoense 3, Atlético 0. Esse é o gol de pode ir embora, né? Fala, rapaziada boa. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante. De quem? Do São Paulo. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo Tricolor Paulista, o maior clube do Brasil. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça, pode ser alguma de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal e ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, aquele ritmo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.